Muito bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você que nos acompanha, que segue a Night Vila Belmiro em todo o Brasil. Agradeço de coração mais uma vez por você estar firme junto conosco nessa caminhada com o Santos Futebol Clube. Meus amigos, nós vamos falar a respeito de uma situação que eu acabei recebendo e a noite inteira fiquei entendendo esta matéria sobre por que alguns técnicos recusam a vir para o Santos Futebol Clube. Técnicos que dizem não ao Santos, que se sentem honrados pelo convite, mas dizem não ao Santos Futebol Clube. Eu, sinceramente, quando li a matéria, eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo em saber que o Santos chegou nesse patamar, que esses caras veem o Santos desta forma. Isso é muito triste para nós. E o Santos tem também, nesse vídeo eu vou trazer para você também, que um outro nome ganha força nos corredores do Santos, né? Ganha força no corredor do Santos. E tudo isso eu trago para você após a nossa vinheta. Mas olha, é lamentável que o nosso Santos tão amado passe por uma situação como essa, assim, sabe? Antigamente se falava em ir para um clube grande, as pessoas ficavam felizes, né, alegres. Nossa, eu vou jogar nesse clube, eu vou pertencer a esse clube. Mas a situação do Santos chegou nesse nível porque estragaram a imagem do Santos, né? Pessoas inúteis acabaram prejudicando a imagem do Santos. Eu volto já em 20 segundos, a gente fala um pouquinho sobre essa situação muito triste para um clube tão grande como o Santos escutar isso, né? Mas tem volta, hein? Tem volta. Você que hoje está dizendo não pro Santos, um dia você pode bater lá na porta do Santos. Pode ter certeza disso. Eu volto já em 20 segundos. A partir de agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro. Informações do Santos pra você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Night Vila Belmiro. Meus amigos, muito bom dia para você que acompanha o canal Night Vila Belmiro. Um grande prazer, que Deus abençoe seu dia maravilhosamente. Você que faz parte da Night Vila Belmiro, você que se inscreve no nosso canal, que ativa as notificações, que está sempre com a gente, participando, ouvindo, se divertindo com as nossas vinhetas engraçadas para quebrar o gelo desses dias tão terríveis que estão acontecendo de todas as formas. Meus amigos, eu vou falar nesse vídeo aqui a respeito de um técnico que está sendo cotado para o Santos Futebol Clube. Ainda não disse não, hein? Esse ainda não disse não. Mas está sendo cotado, está muito forte a cotação desse técnico. Vou passar para vocês. Agora, o que eu trago para vocês que nos deixa muito triste, não triste porque o Santos continuará sendo um grande Santos de todos os tempos. Mas quando tem pessoas que administram um clube péssimo, quando denigrem a imagem de um clube tão grande como o Santos, acaba acontecendo o que nós estamos vendo agora. Eu acabei vendo algumas manchetes, também recebi do nosso informante, do nosso amigo que trabalha conosco, essa matéria que diz o seguinte: por que os técnicos dizem não ao Santos Futebol Clube e às vezes dizem de um dia para o outro sim para qualquer outro clube, né? E aí eu fui averiguar, fui analisar com bastante clareza e me informar da situação. E o que nós chegamos à conclusão e o que eles disseram simplesmente é isso: o Santos não é protagonista para 2025 e não nos interessa dirigir o Santos. É isso que você ouviu de Tite, que eu pouco tô lixando pro Tite. Tô pouco lixando pro Tite. Não é a cara do Santos, não é perfil do Santos, que se lasque o Tite, tá? Se ele falou isso aí e tá nessa manchete, eu agradeço pelo convite do Santos, mas o Santos não é protagonista em 2025 e recusou o Santos. Quem é o Tite? Né? O Dorival, que diz, pelo menos, que iria descansar
né? Pediu para descansar, mas aí houve um burburinho aí que o Corinthians estava sondando e que parece que ele tinha se animado e agora parece que já recuou para trás, que ninguém sabe ainda, né, que fim que deu essa situação. O Santos tem, olha só para você ver que ponto que chegou o Santos de ouvir do Fernando Diniz, cara. Vê se não é de doer o fígado da gente. O Santos que estava ali cotando, pensando em Fernando Diniz também entendo que não é o momento, estou pensando em outras coisas. E como falam, o Santos não tem essa, né, não protagonista para 2025, acho que não, eu procuro coisa mais forte, mais alta, né, um time que possa ser vitorioso, que possa ser campeão, eu quero brigar, não sei o quê. Fernando Diniz, cara, né? Então o Santos vem recebendo não desses caras aí, e outros também, né? E só agora veio à tona porque um jornalista, né, que até pediu para que não falasse sobre o nome dele, mas ele deixou escapar isso aí, que os caras pensam isso aí do Santos mesmo. Que o Santos é um time medíocre, que o Santos não vai conquistar nada, não é protagonista para ganhar o campeonato, e que os caras não querem entrar no Santos numa barca furada. Mas por que eles têm essa visão do Santos? Não deveriam, porque o Santos, embora tenha começado o campeonato de uma forma trágica, né? Essa que é a realidade, mas o Santos tem grandes elementos, tem grandes jogadores que podem ser lapidados e há a possibilidade do Santos fazer um grande campeonato. Ainda há a possibilidade. Mas os caras entendem que o Santos ainda não é o time que pode trazer algo de diferente para esse ano. Não pode, é um time que suas chances são limitadas para conseguir alguma vaga, talvez para Libertadores, para a Sul-Americana ou brigar por título. E por que tudo isso? Porque lá atrás, pessoal, por isso que eu falo, quando você toma decisões erradas, quando você coloca um presidente que nem presidente é, lá atrás, vamos lá atrás, porque de lá que veio essa tristeza do Santos, né? Quando você coloca um cara que não é presidente, que vem a público e diz que não é presidente, que não gosta de futebol, e colocar o cara para administrar o Santos, o cara veio rasgando a imagem do Santos lá atrás, né? Com chacotas, com o time perdendo um atrás do outro, com compras de jogadores abaixo de medíocre, jogadores de terceira divisão, né? O Santos patinou aí 3 anos no Paulista, quase caiu. Infelizmente, patinou tanto que no Campeonato Brasileiro tomou ferro e caiu para a Série B com um presidente que não entende nada de futebol e que acabou atrapalhando a imagem do grande Santos. E hoje esses caras, parece que esses caras ainda estão com essa mentalidade, né? Esses técnicos que recusam o Santos, acham que o Santos ainda continua numa barca furada e que não há possibilidade de mudar isso, né? Que o Santos continua sendo administrado por amadores. E na realidade não é isso. O Santos deu um grande avanço com o presidente Marcelo Teixeira, vem crescendo cada dia mais, né? Com a chegada do Neymar, mesmo o Neymar estando contundindo, ainda ajuda muito o Santos, né? Mas a imagem ficou borrada. E depois que o Santos começou o Campeonato Brasileiro e já começou mal das pernas, que os caras não acreditam que possa ser feito mudanças drásticas no Santos. O caso do Sampaoli foi um dos casos mais que a gente pode imaginar assim, ó. O cara primeiro disse que gostaria, tinha interesse de voltar ao Santos, mas logo depois falou assim, olha, da mesma forma que eu gostaria, eu já acho que não há condições de administrar o Santos, porque o tempo é muito curto para eu fazer grandes mudanças, principalmente na questão de jogadores. O Sampaoli já queria chegar metendo o pé, fazer grandes contratações para dar uma cara nova para o Santos. Seria bom? Em parte sim, em parte seria bom, mas o Santos também tem que ter o pé no chão, porque
O Sampaoli, embora seja um técnico que não ganhou títulos, mas é um cara que tem uma visão enorme do futebol e consegue fazer um grande time que consegue chegar a grandes disputas, né? Que consegue chegar cara a cara com os outros clubes grandes do Brasil, mas também tem um defeito muito grande, que é contratar grandes jogadores e de repente do nada o cara sai fora e deixa a bucha pro Santos pagar, né? Então tem isso também, o Santos também tem que precaver também, não pode chegar assim só porque é o Sampaoli, aceitar tudo, não é assim que funciona. Mas o Sampaoli mesmo já falou, olha, para eu chegar no Santos eu teria que ter tempo, teria que remontar esse time e não ia ter tempo para poder fazer tudo isso e acabou desistindo de vir ao Santos. Já o seu Tite disse que o Santos não é protagonista para 2025, por isso que ele não aceitou vir ao Santos. O que o Tite tem de tão especial para falar isso do Santos? O que o Tite tem? Eu já falei pra você, esse cara tem nada a ver com o Santos, tá? 0,0 com o Santos. Então, ele vindo e não vindo não faz a mínima diferença. Faz a mínima diferença. O César Sampaio, que antes do jogo contra o São Paulo, né, depois da vitória que teve no jogo anterior, contra o Atlético Mineiro, ele já era sondado para ser efetivado. Depois da perda para o São Paulo, já esfriou. Já a comissão técnica, o presidente Marcelo Teixeira já começa a pensar em outros nomes. E qual o nome que chegou e começou a ficar forte dentro do Santos? Sabe qual que é? Aquele que foi mandado embora do Corinthians, Ramon Dias. O nome cotado hoje dentro da Vila Belmiro, nos bastidores do Santos, é Ramon Dias, ex-treinador do Corinthians, campeão paulista. Seria uma boa para o Santos? Pode ser. O cara foi demitido do Corinthians, foi fritado lá no Corinthians, e pelo que eu fiquei sabendo, ele não foi fritado por questões técnicas. Lógico, teve alguns momentos que o Corinthians não estava bem e se pensou em trocar de técnico, mas não foi por causa disso não. É por coisas muito maiores dentro do Corinthians, que tem a influência de empresários, de jogadores, que manipulam a questão de venda, quem entra, quem sai, quem chega, quem não chega. E não se chegou a um contexto grande, firmeza entre Ramon Dias e Corinthians para que ele pudesse continuar um projeto. E o cara foi campeão paulista e tomou ferro, hein? Tomou ferro. Então o nome de Ramon Dias ganha força dentro do Santos Futebol Clube, nos bastidores. O nome do Diniz também circulou, mas o Diniz já falou que o Santos não seria protagonista, por isso não entende que não seria o momento para ele estar no Santos. Olha, Fernando Diniz, hein? Meu Deus do céu. Que ponto que tá chegando nosso peixão, hein, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Ramon Dias é o nome da vez. Né? Já se fala nos corredores do Santos, já se comenta. E tem detalhe, hein? Parte da comissão de diretoria do Santos entende que o Diniz seria um treinador que daria um avanço no Santos nesse campeonato. Já a outra parte, depois da dispensa de Dorival Júnior e Sampaoli, entende agora que Ramon Dias poderia ser esse cara que poderia abaixar o fogo, acalmar os ânimos e estrategicamente montar o Santos com o que o Santos já tem e talvez trocando uma peça ou outra, ou principalmente um lateral. Eu vejo muito aqui o pessoal do canal falando sobre lateral, acho que lateral direito, que o Santos está precisando bastante. Então o Ramon Dias ganha força nos bastidores do Santos e pode ser que seja um nome carimbado aí, que receba talvez aí nas próximas horas algum convite mais formal para saber se interessa dirigir o Santos Futebol Clube. Essas informações que nós temos. Então nós temos duas informações, a questão do Ramon Dias, que o nome ganhou força nos bastidores do Santos, e temos a depreciação por parte de alguns técnicos que vão dizer a público
que o Santos não é protagonista e que para eles não interessa dirigir o Santos, porque é um clube que não consegue traduzir algo mais satisfatório para eles. Ou seja, é um clube que ainda é uma incógnita, que pode nem se classificar para nada e brigar por rebaixamento. É o que os caras têm na cabeça deles, né? Agora eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. Se o Santos, e eu tenho fé, tenho certeza que o Santos vai sair dessa situação, pode não ganhar títulos, aí já é uma situação bem diferente, mas quem sabe o Santos consegue lutar, né, por uma vaga de Libertadores, consiga desempenhar bem no campeonato, e um desses caras depois fala assim, eu poderia ter aceitado, ou quem sabe agora eu posso voltar ao Santos. Vai voltar nada, manezão. Vai nada. Principalmente esse Tite aí. Principalmente esse Tite que não tem nada a ver com o Santos Futebol Clube. E os demais que recusaram tanto também, que se dane. Que se dane, tá? Vamos dar prioridade para quem abre a mão, quem estende a mão para o Santos. Por isso que quando falam, metem o pau no Neymar, que é o Neymar, não joga, né? O boca de caçapa lá e o falastrão fica falando, o Neymar pelo menos, mesmo com todas as dificuldades, está lá ajudando o Santos. Seja de qual forma ele está lá ajudando o Santos e nunca falou mal do Santos. Ao contrário de jogadores que beijaram a camisa do Santos, né, o Gabi Grana e etc., e no fim estão por aí rodando tranquilamente, né? Então o Santos tem que ficar tranquilo e tentar apaziguar os ânimos. Se for realmente o técnico Ramon Dias que ganha força nos bastidores do Santos, que venha, tá? Agora, eu não entendo, eu não acho que o César Sampaio seja técnico pro Santos, nada contra ele, mas eu acho que vão fritar o coitado do Sampaio, e não é a cara dele. Ele já é do Santos, já, o Sampaio, né? Ele não é uma pessoa de passagem, ele tá lá com um trabalho fixado no Santos, em todos os setores do Santos, tá lá só para ajudar na questão do técnico. Pode ser efetivado? Pode. Eu não acredito que seja. Não acredito, porque depois da perda do Santos para São Paulo, as coisas mudaram demais e não há clima, né, para renovação, não há clima para que ele seja efetivado. O Santos deve aguardar aí por horas essa análise aí do Ramon Dias. E muito provável, se der tudo certo, Ramon pode ser o novo técnico do Santos. Vamos aguardar aí para ver se a gente consegue até o final da tarde alguma novidade a respeito disso. Eu estou aguardando algumas informações e assim que eu tiver eu trago aqui para vocês no canal Night Vila Belmiro. Meus amigos, um grande abraço para você, fiquem todos com Deus e vamos torcer. E esses caras que falam mal do Santos aí, que o Santos não é protagonista, é esses que vão caçar macaco, que vão plantar banana, que vão passear nos filmes de terror à noite. Pague para entrar e reze para sair. Demais cambadas que só sabem abrir a boca para falar mal do Santos. É isso que vocês merecem. E é por isso que o Santos... Você entendeu agora por que o Santos não tem mídia aberta? Tá aí, ó, a explicação tá aí. Jornalistas que são contra o Santos, técnico e daí por diante. O Santos briga com todo mundo, né? É o Santos e mais 1 milhão. Então é assim que funciona. Um grande abraço, fiquem com Deus, eu volto já aqui na Night Vila Belmiro.